né, as alergias, as rinites, as bronquites, Asma. a asma, né? Então a gente tem realmente várias causas. E essa época aumenta muito os casos? De abril em diante a gente vê que é uma sazonalidade que a gente fala, né? De abril até agosto aqui no Sudeste que é o que a gente tem. O pronto-socorro lota, né? Isso, e é quando vem justamente a entrada dos vírus, a gente faz a vacinação de gripe. Né? Então, por que se indica fazer vacinação de gripe a partir de abril? É quando você tem essa entrada dos vírus, aí a sazonalidade. Do pico. Né? Do pico aí. Então, assim, a criança começou a escorrer o nariz. A gente está falando sobre vias aéreas superiores, inicialmente, né? O que a mãe deve fazer? Ela deve levar logo no pronto-socorro? Ou deve levar logo no pediatra? Qual a opinião de vocês? Interessante isso, que assim, eu acho muito importante as mães entenderem quais os sinais de alerta quando a criança começa a ter um resfriado ou alguma infecção de via aérea, né, superior ou inferior. Uhum. Então, vamos lá, a criança começou, deu uma febrinha, tá com aquela coriza, uma tosse, né, e aí vai evoluindo. Quando que a mãe tem que ficar preocupada? A criança começou a ter dificuldade de respirar, né? Então ela começa a afundar o peitinho, às vezes vê até as costelinhas aqui, que a gente fala que são as tiragens, até assim, puxa aqui, ó, tiragem de fúrcula, que a gente fala. O narizinho começa a gente fala que é batimento de aleta, né? Uhum. Que o narizinho começa a mexer quando a criança respira. A taquipneia, que a gente fala, o que é isso? A criança começa a respirar mais rápido, né? Normalmente a criança já respira um pouco mais rápido, né? Quanto menor a criança, maior a frequência respiratória. Mas na hora da tosse, né? Das infecções, essa respiração ela aumenta mais ainda. E aquela criança começa a ficar prostrada, não quer se alimentar, sonolenta, às vezes começa a ficar até com roxinha, pontinha dos dedos. Isso não tem jeito, aí tem que ser avaliada. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Né? Outra coisa importante, e nas crianças que têm comorbidades, que são as crianças que têm asma, que a gente conhece como bronquite, mas na realidade é a asma, né? Porque a bronquite ela é uma inflamação do brônquio, ela existe em todas as doenças, mas que tem asma ou algum tipo de doença crônica, nesse sim a gente tem que ficar mais atento, porque aí os vírus, eles costumam desencadear o chiado, né? E aí também pode levar a uma complicação, então a gente tem que ficar mais atento nessas crianças. Na verdade, o principal desencadeador de asma é o vírus, em primeiro lugar, em segundo lugar, o tabaco, que é o fumante passivo. Né? Sim. Mas, em primeiro lugar, ainda é o vírus. Que foi tema do nosso último programa. Foi. O Alberto participou, exatamente. Por isso que, na verdade, as crianças menores, elas chiam mais. Aliás, tem que fazer uma diferenciação, eu acho legal, porque quando as mães falam assim, doutora, ele está chiando, às vezes não é o chiado que a gente entende. A gente entende como chiado a sibilância, né? Que é a criança ficar realmente sibilando. Para as mães, às vezes, esse chiado seria um ronco nasal, uma secreçãozinha nasal que você bota a mão aqui daquele ronquinho de transmissão, né? Esse ronquinho de transmissão, a gente não fica preocupado. Lava o narizinho com soro, né? Essas medidas aí. Mas se a criança está sibilando, que a gente, né, no meio médico chama de chiado, aí já é preocupante. E a gente está num período agora que está entrando, é o período sazonal do vírus sincicial respiratório. Então, esse período é o período mais importante para a bronquiolite viral, que é muito confundida com a bronquite. Ela é um chiado causado pelo vírus sincicial respiratório, ou seja, é um vírus. Então, a mãe tem a sensação de que a criança está com uma bronquite. Não, doutora, ela fez uma bronquite. Não é um chiado pelo vírus. Na maioria das vezes, é passageiro. A não ser que tenha uma genética. Mas é um vírus específico? É só o sazonal? Não, na verdade, assim, o mais comum é o essencial respiratório. A gente tem outros, até outros novos, metapneumovírus, tem outros. Mas o mais comum para a bronquiolite é o sincicial respiratório. E ele, o que é interessante? Ele causa no pulmão um processo inflamatório muito importante. Descamação, inflamação. Então, essa criança vai apresentar a crise. Às vezes até precisa internar, se for uma criança menor, igual a doutora Tatiana falou, um bebê. Esse pulmão vai ficar sensível. Então, essa criança, ela tem que ficar em casa, né? Eu até atendi uma criança esses dias de 3 meses, que foi internada com uma bronquiolite. A mãe, doutora, está todo mundo querendo visitar, ficou 50 dias na UTI. Está querendo visitar. Falei, não pode visitar. Primeiro que tem um coronavírus. E essa criança, expliquei para ela, o pulmão está muito sensível. Então, qualquer vírus, com esse pulmãozinho assim, pode desencadear uma nova bronquiolite e pode ter que novamente internar.
Então, a gente tem que estar atenta nesse período. E complicações mais graves. Tem complicações de UTI, mais graves, exatamente. Na verdade, é até bom falar, a gente está falando também sobre imunização, existe uma vacina não, na verdade é um imunobiológico que a gente fala que é o palivizumab, né? Que a gente faz justamente para algumas crianças que nasceram prematuras, crianças que têm algum processo inflamatório crônico, porque ficou muito tempo na UTI, né? Logo que nasceu. E aí também é nesse período. Então, entre abril e agosto, essas crianças ganham, tá? Na realidade, Não chega a ser uma vacina. Tem um protocolo. Tem um protocolo. Isso. Segue um protocolo. Prematuridade, cardiopatia, tem todo um protocolo. E, na realidade, ela não impede de ter o quadro da bronquiolite. Ela diminui a gravidade. Né? Mas a criança, mesmo assim, pode ter a bronquiolite. Mas ela diminui a gravidade. Mas ela tem um protocolo para fases bem específicas. Crianças específicas. Pulmõezinhos mais sensíveis, né? Então, essas crianças ganham aí até 1 ano, 2 anos de idade, dependendo da prematuridade, de quanto ela teve o comprometimento. Tá?